amigos e amigas, animadores e animados pela palavra do Senhor. Mais uma vez nos encontramos para que, à luz da palavra de Deus, consigamos conduzir nosso caminho, guiar a nossa vida, viver este dia como o Senhor nos pede. Hoje, 16 de março, continuamos nossa caminhada quaresmal para que, ao longo desses dias todos, o Senhor nos conceda o dom da conversão e, principalmente, irmos nos preparando para a vivência da Páscoa e para sermos seres pascais, pessoas que passam da morte para a vida, do ódio para o amor, da tristeza para a alegria, do fechamento para a abertura, do egoísmo para a generosidade. Enfim, pessoas que experimentam a força do ressuscitado no seu dia a dia, na sua vida. O crucificado ressuscitado é o nosso Salvador. Nesse capítulo 20 de São Mateus, que a igreja nos propõe hoje, os versículos 17 a 28, nós vemos aquele episódio que, depois de Jesus ter dito mais uma vez que está indo para Jerusalém, que vai passar por todo aquele sofrimento, não é uma previsão, é a experiência da comunidade que já viveu isso. Jesus morre por volta do ano 30, a comunidade de Mateus está recebendo essa catequese por volta do ano 60, 70. Então, nessa experiência de caminhar com Jesus até Jerusalém, nesse caminho, a mãe dos filhos de Zebedeu, do Tiago e do João, faz um pedido muito interessante para Jesus: que os filhos no reino se sentem um à direita e o outro à esquerda. Ainda nessa fala, reflete a mentalidade da comunidade que pensa o messianismo de Jesus, o seu processo salvífico, a sua ação salvadora como filho muito amado de Deus, pensa tudo isso com os olhos do mundo, os olhos do poder, os olhos que mandam, os olhos do triunfo. E nós sabemos que o messianismo assumido por Jesus não é esse. É aquele do servo sofredor, de Isaías, que fica com a face desfigurada, que lhe arrancam a barba, que lhe dão cusparadas. Aquilo que vamos escutar na Sexta-feira Santa, aquele que convida o povo a voltar à essência. E diante dessa pergunta, Jesus faz uma outra pergunta: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E os discípulos dizem: sim, nós podemos. E ele diz: vão beber sim, porque o fim do discípulo não pode ser diferente do mestre. Se Jesus passou pela cruz, nós também passamos por muitas cruzes. Mas ele venceu a cruz, venceu o mal, venceu o pecado, e por causa dessa vitória nós também somos vitoriosos. Nesse meio tempo, os outros escutam essa conversa e ficam chateados, porque onde já se viu querer ficar escolhendo privilégios, escolhendo lugares, não só lugar geográfico, mas lugar no sentido de pose, de status, de ser manda-chuva. E diante dessa situação, Jesus aproveita sempre os conflitos, as crises, para ensinar os seus e nos ensinar também. Aquela frase que eu gosto muito de quando Jesus pronuncia: entre vocês não seja assim. O maior seja o menor. Aquele que quer ser grande, seja o que serve. E aí está, então, toda uma reinterpretação do servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dará a vida em resgate de muitos. Dará a vida plena e em abundância. E assim também somos nós. Nós também estamos para servir, para gastar a nossa vida pela vida plena dos irmãos. Cada vez que chegam aquelas situações limites na minha história, na minha vida, eu me lembro dessa frase de Jesus: entre vocês não deve ser assim. Quando me dá aquela vontade de devolver o mal que é feito com o mal, eu me lembro dessa frase: entre vocês não deve ser assim. E ao invés de pagar o mal, tento devolver o bem. Quando alguém me machuca, me ofende, eu me lembro de Jesus: entre vocês não deve ser assim. E ao invés de ofender, de machucar, tento rezar, tento enxergar as qualidades boas daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher que tenha agido assim comigo. Sabe, meus irmãos, quando nós escutamos essa palavra, entre vocês não deve ser assim, no sentido de que eu mando e vocês obedecem, aqui quem sabe tudo sou eu, essas realidades, e quando colocamos no nosso coração, entre vocês não deve ser assim, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Jesus, cada vez mais nos tornando seus discípulos, e principalmente vamos assumindo essa pequenez, porque ele diz: quem quiser ser grande, seja aquele que sirva, seja aquele que se coloca à disposição de um, de outro, da comunidade, da família, dos amigos, da sociedade. À disposição, sem segundas intenções, disponível para servir, para ajudar, para cuidar, para socorrer. Que essa seja a graça nesse dia 16 de março. Fiquemos todos na presença do Senhor, deixemos que essa palavra seja realmente o fermento a fazer florescer, fazer crescer as virtudes que estão dentro de nós, dentro da nossa vida, e nos colocando a serviço da educação, no trabalho, na família, com a vizinhança, em nossas comunidades, possamos então ser de fato aqueles que seguem Jesus e não aqueles que querem uma posição, né? Uma pose, um lugar só para aparecer. Um grande abraço, muito obrigado a você que já está conosco há bastante tempo, você que está chegando agora. Somos uma grande família que busca dia após dia deixar-se iluminar e conduzir pela palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.